Dia, sejam todos bem-vindos à minha live. Eu me chamo Karen. A nossa meditação de hoje está falando assim: lobos no meio de ovelhas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 15 e 16. Em todas as épocas houve falsos profetas. Já em seu tempo, Moisés advertia contra falsos profetas, estabelecendo a pena de morte para eles. Deuteronômio capítulo 13. Jeremias teve conflitos com essa classe que anunciava paz em vez de guerra. Mas Deus disse a Jeremias: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Jeremias, capítulo 14, verso 14. Jesus disse que esses falsos profetas se apresentavam disfarçados em ovelhas. Ao vigiar o rebanho, o pastor vestia uma pele de carneiro com a pele do lado de fora e a lã por dentro. É claro, porém, que um homem podia se apresentar com roupagem de pastor, mas não ser pastor. Os antigos profetas usavam uma roupagem convencional. Elias usava um manto. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 13 ao 19. E foi descrito certa vez como um homem vestido de pelos, com os lobos cingidos de um cinto de couro. 2 Reis, capítulo 1, verso 8. Esse manto de pele de carneiro, portanto, era o uniforme pelo qual os profetas eram conhecidos. Entretanto, havia homens que usavam manto de profeta, mas não viviam a vida de profeta. Nos tempos da igreja primitiva, havia também charlatães que se faziam passar por profetas a fim de obter prestígio e viver em ociosidade às custas da generosidade dos irmãos. Por isso, a igreja criou, entre os anos 100 e 150 depois de Cristo, seu primeiro livro de praxes, chamado Didaque, que contém instruções sobre esses profetas itinerantes. A um verdadeiro profeta deve ser concedida a mais alta honra. Ele deve ser bem-vindo e sua palavra não deve ser desprezada, nem sua liberdade cerceada. Mas ele deve permanecer um dia, e se necessário 2, se ficar 3 dias, é um falso profeta. Ele nunca deve pedir nada, a não ser comida. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Didaque, capítulo 11, verso 12. Os italianos têm um provérbio parecido. Hóspede é como peixe. Após 3 dias começa a cheirar mal. Essas instruções parecem bastante válidas ainda hoje, para que a igreja não abrigue lobos com roupagem de ovelha em seu meio, mas o julgamento definitivo para distinguir
os falsos profetas dos verdadeiros é o de Cristo. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, verso 16. Bom, espero que vocês entenderam aqui a meditação de hoje e que vocês possam refletir. A nossa próxima meditação vai falar assim: ainda precisamos do dom profético? Certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Agora, para encerrarmos a nossa meditação de hoje, vamos falar com nosso Deus. Pai querido, Pai todo-poderoso, Príncipe da paz, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais um dia de meditações e derrama as tuas bênçãos sem medidas na vida das pessoas que estão assistindo essas meditações de todas as manhãs ou que vão assistir. Esteja com cada uma delas, meu Deus. E lhe peço neste momento que nos ajude a nos preparar para a tua grande volta, pois sabemos que resta pouco tempo para que possamos se preparar. Nos ajude, Senhor, a nos preparar agora. E obrigado por tudo, hoje e sempre, em nome por amor de Jesus. Amém. Bom, se inscrevam aí no meu canal, compartilhem entre familiares, amigos e amigas e vamos divulgar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer nos salvar muito em breve. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e vou deixar uma palavra de conforto, que é assim: que Deus te abençoe, que Deus te protege, que Deus te guie, que Deus tenha misericórdia de ti, levanta o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então, ficam todos com Deus e até a nossa próxima meditação.